Olá, queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui com mais uma meditação no livro de Bereshit, ou Gênesis, ainda no capítulo 25. E desta vez nós vamos meditar um pouco sobre as escolhas de Elohim e perceber que ele sempre acerta nas suas decisões. Vimos no vídeo passado que Rivicá foi consultar ao Senhor sobre o que ocorria no seu ventre, e o Senhor deu resposta para ela, dizendo que havia duas nações no seu ventre, e que o maior serviria ao menor. Quem era o escolhido do Senhor? Yaakov, mais conhecido como Jacó, ou Esav, mais conhecido como Esaú? Observamos que para muitos, Esav foi injustiçado e Yaakov não deveria receber a bênção do Senhor. Mas nós precisamos voltar à Escritura, verificarmos o que o Senhor disse, quem o Senhor escolheu e por que o Senhor escolheu. Esav se apresenta diante de Yaakov, diz que está cansado, pede uma refeição. Yaakov diz para que ele vendesse então o seu direito de primogenitura, e Esav vai dizer: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá esse direito de primogenitura? O direito de primogenitura era algo estabelecido pelo Senhor em sua Torá. Todos aqueles que abriam a madre, os primogênitos, eles eram santificados, consagrados, eram dados ao Senhor. Depois nós vamos ver que o Senhor vai levantar os leviim ou levitas no lugar de todos os primogênitos. Uma das características dos primogênitos era que eles deveriam ter porção dobrada de tudo quanto tinham. Se eu rejeito algo que o Senhor estabelece, ordena, eu estou rejeitando o próprio Senhor. Se eu rejeito o Senhor, como vou querer ser aceito por ele? E Esav, ele desprezou esse direito de primogenitura, conforme aqui Bereshit 25. Ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esav a sua primogenitura. Quando ele despreza algo que é sagrado e despreza o próprio Senhor, as coisas começam a desandar para Esav. Muitos poderiam pensar, mas ele estava morrendo de fome. Mas veja que o Senhor Yeshua também estava com fome no deserto. Satã se apresenta a ele e dá a sugestão de que ele transformasse as pedras em pães. Mas o Senhor Yeshua tinha a palavra no coração, amava o Pai, guardava os seus mandamentos, e ele replicou a Satã: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim. E o Senhor Yeshua foi vitorioso, não pecou por causa de um manjar, por causa de uma refeição. Esav, então, além de ter desprezado algo que o Senhor tinha estabelecido, vai buscar mulheres de outros povos, de Canaã, conhecido como os povos cananitas, e mesmo sabendo que isso trazia amargura para os pais, Rivicá chegou a se expressar: enfadada estou por causa dessas mulheres de outros povos. Mas isso parecia não ter importância para Esav. Mesmo vendo que era mal aos olhos dos seus pais, ele vai tomar mulheres de outros povos. Nós sabemos que isso era um grande perigo, pois o Senhor tinha um plano de formar uma nação, preservar uma linhagem santa, para que viesse então um Machia, um ungido. Desde o início, Satã sempre procurou misturar os filhos de Elohim, povo de Israel, com povos que não tinham uma aliança com o Senhor, para que o plano do Senhor fosse atingido, fosse corrompido, e essa linhagem santa ela se perdesse, fazendo abominações aos olhos do Senhor e servindo a outros Elohim. Isso aconteceu no dilúvio, os filhos de Elohim se misturando com os descendentes de Caim. Isso aconteceu na época de Esdra, onde eles tomaram mulheres de outros povos, e eles tiveram então que despedir suas mulheres e os filhos que nasceram dessas mulheres, e tantos outros exemplos na Escritura. Parecia que Esav não estava preocupado com isso, de guardar aquele mandamento conhecido de honrar pai e mãe, de respeitar, de reverenciar, de ter o temor. E agora, na hora que Yitzhak deveria passar a bênção, dar continuidade ao plano de Elohim, ele queria ser então abençoado. Mas veja, o Senhor não abençoa aqueles que estão na desobediência. Esav, como primogênito, deveria estar em condições de receber esta bênção, mas Esav foi viver para si. Yaakov vai então se apresentar diante do seu pai, com a orientação que ele recebeu de Rivicá. Ele se preocupa, obviamente, em se passar por seu irmão, mas sendo orientado por sua mãe, ele vai ao encontro de Yitzhak, se apresenta como se fosse Esav e recebe a bênção. A pergunta que fica é: nós vemos o Senhor condenando Yaakov? E até mesmo Yitzhak, quando percebe que não era Esav, mas era Yaakov, ele não vai condenar Yaakov, ele não vai tomar a bênção de volta. Pelo contrário, ele vai condenar a Esav. Veja aqui o texto que diz: então respondeu Yitzhak, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. Pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Yitzhak, ao dar a bênção para Yaakov, mesmo achando que estava dando para Esav, ele não volta atrás desta bênção. Ele percebe que a bênção não deveria ser dada a Esav. Ele bem sabia o caminho que Esav estava trilhando. Esav vai chegar para ele e vai dizer: você não tem só uma bênção, meu pai, para mim? Abençoa-me também a mim. E começou a chorar. Esav pede a bênção, mas a bênção, em toda a Escritura, você vai ver que a bênção do Senhor é para o justo, para aqueles que guardam os seus mandamentos. A memória de Esav não foi uma memória abençoada, como é a memória
memória do justo. E o Senhor deu sentença para ele. O Navi Malachi ou Malaquias vai falar sobre isso. Todavia, amei a Jacó e me aborreci de Esav. Shaul, ou Paulo, aos Romanos, ele vai confirmar isso. Se o Senhor escolheu Jacó antes mesmo dele nascer, e agora ele está ali confirmando que de fato Jacó era o escolhido e Esav foi por um caminho de transgressão, quem está unido ao Senhor, a Elohim, também vai amar Jacó. Este posicionamento é muito importante para que o justo não seja condenado e o perverso, o criminoso, seja absolvido. Você vai ver também toda a sua descendência foi extirpada lá no livro do profeta Irmiarro ou Jeremias, no Navi Ovadiá ou Obadias, também diz que ninguém mais restaria da casa de Esav, e o autor de Ivrim ou Hebreus também fala sobre a conduta de Esav. Versículo 16: e ninguém seja fornicador ou profano, ou seja, violador, transgressor das normas sagradas, como Esav, que por um manjar, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar depois a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de retorno, ainda que com lágrimas o buscou. O Senhor sabe distinguir as lágrimas que são verdadeiras das lágrimas falsas. Veja que Esav não estava arrependido dos seus pecados, das suas transgressões. Ele apenas queria as bênçãos do Senhor. Como Esav, um homem profano, um homem transgressor, um homem com ódio no coração, que até mesmo queria matar o seu irmão Jacó, que se misturou com os demais povos da terra, como ele poderia ser o escolhido? E nós vamos ver no próximo vídeo a vida de Jacó, e mais uma vez veremos como o Senhor acerta nas suas decisões. Amei Jacó e me aborreci de Esav. Meus queridos, que o Eterno nos ilumine e nos guarde. Até a próxima!